Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando estamos tendo a última oportunidade de Deus e não sabemos. Se nós não sabemos, temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, como se fosse a única ou como se fosse a última. Você está conversando com uma pessoa, você não sabe se é a última vez que você está falando com essa pessoa. Aproveite a oportunidade, ame essa pessoa, ore com ela. Transmita o amor que Deus coloca no seu coração por essa pessoa. Quem sabe ela está tendo a última oportunidade da vida dela. Isso é marcante. Eu me lembro de um colega que contou da grande admiração que ele tinha. Ele era flamenguista doente, colocou o filho dele para estudar na escolinha do Zico, escolinha de futebol do Zico, e todo alegre. Um dia ele viu o Zico lá e ele ficou assim empolgado e queria conhecer o Zico de perto e conversar, e chamou o Zico lá no meio do gramado, e o Zico veio. Ele disse que o Zico era muito humilde e que o Zico veio para o alambrado. Ele, quando chegou, se enrolou, o Zico e enrolou a língua de tão nervoso que ele estava e estar perto de um ídolo do futebol, do Flamengo. E o Zico disse: que é isso, cara? Tudo bem, estou na boa aqui com você, e aí? Aí ele começou a conversar. Aquela era a grande alegria da vida dele, um flamenguista doente. E ele perguntou ao Zico: Zico, a sua maior tristeza na vida foi aquele pênalti que você perdeu lá contra a França, o Brasil perdeu a Copa? Ele disse: não, isso acontece no futebol, isso acontece, isso aí é coisa que a gente não pode controlar. Mas a minha tristeza foi quando meu pai morreu. Interessante, abriu o coração e contou para o rapaz. A minha grande tristeza foi quando meu pai morreu e eu não estava perto. Eu daria praticamente tudo que tenho para ter mais 5 minutos de vida com meu pai antes dele morrer. O pai dele era também, me parece, jogador de futebol, o encaminhou, e ele era um admirador do pai, mas quando o pai morreu eu estava longe dele, e ele sentiu muita tristeza por não poder estar ali se despedindo do pai. Quando estamos perto de uma pessoa, pode ser a última vez. Deus quer que aproveitemos cada oportunidade. A Bíblia nos alerta sobre o rei Zedequias. Não confundir com o Ezequias. Ezequias era filho do péssimo rei Acaz, que se tornou um grande rei, abençoado por Deus, fiel. O Ezequias foi um bom rei, com um coração sincero. O Zedequias era filho do Josias, o último rei, e com ele acabou o reino de Judá. Foi destruído e nunca mais Judá teve rei aqui na terra. O Zedequias foi o último rei de Judá. E no capítulo 38 de Jeremias, um profeta que profetizou bastante no tempo de Zedequias, mas o Zedequias não queria ouvir a voz de Deus. Ele tinha um certo respeito por Deus, ele sabia que Deus era Deus, ouvia a profecia, mas ele racionalizava em cima da profecia e não atendia o que Deus queria. Nesse episódio aqui narrado em Jeremias 38, ele mandou chamar o profeta Jeremias à sua presença e perguntou: tem alguma palavra de Deus para mim? Ele já estava muito angustiado, o país já estava cercado, os babilônicos já tinham tomado praticamente
todas as cidades de Judá e estavam cercando Jerusalém. Esse cerco levou perto de 2 anos e já havia muita fome dentro da cidade, era uma situação deprimente. E o rei Zedequias não sabia o que fazer, foi perguntar ao profeta Jeremias. Eu já falei, tenho falado da parte de Deus, mas vou dizer novamente, Deus está dizendo, chegou a hora, o melhor para você, pessoalmente, para a cidade não tem mais jeito, vai ser destruída, mas para você, pessoalmente, o melhor é que se renda ao rei, renda-se assim de uma forma digna ao rei da Babilônia e a sua vida será poupada, inclusive essa cidade também vai ter um destino diferente. Mas se você não se render, continuar obstinado, então não somente você vai morrer, essa cidade será destruída, será a pior coisa. E ele tremeu, titubeou e disse, realmente eu até gostaria, mas eu não tenho coragem de fazer isso, os meus companheiros aqui vão contra mim, os judeus lá do cativeiro vão zombar de mim. Ele ficou conjecturando um monte de coisa na cabeça, ao invés de obedecer a Deus. Eu quero trazer esse exemplo para você. Logo a seguir, no capítulo 39, foi tomada Jerusalém, a cidade foi tomada, os babilônicos vieram, entraram, destruíram a cidade, prenderam o Zedequias, o rei, e a família dele toda, e começou aquela sessão de maldade, de tortura. Todos os filhos dele foram sendo mortos, um por um, na frente dele, ele assistindo tudo aquilo, e, enfim, todos os seus familiares foram sendo mortos. Ele viu, e depois que ele viu tudo aquilo, os babilônicos disseram, agora é a sua vez. Furaram os olhos dele, e ele ficou cego dos 2 olhos e disse, agora você ainda não vai morrer assim não, vai sofrer mais ainda por sua rebeldia, vai ser levado como escravo para tocar moinho lá no cativeiro até você morrer dessa maneira. E foi assim o final da vida do Zedequias. Isso está registrado na Bíblia para um alerta nosso. Meu irmão, não procrastine, não empurre com a barriga, você tem que tomar decisão, tome hoje. Mas também não se revolte contra os aguilhões, aceite o momento da derrota, reconheça, negue o seu eu. Por que você vai ficar segurando sua casa, você já não tem mais dinheiro, não dá mais para ter carro, por que você quer segurar devendo a tudo e a todos para manter um carro que você não tem mais condições? Entregue o carro. Casa, você não tem mais condições de manter sua casa, entregue a casa. Você não tem condições de estar sozinho como líder de uma igreja, é fracasso, você não está no chamado de Deus, fecha a igreja, entregue aquilo, porque a igreja é do Senhor, Ele vai providenciar outras situações para aqueles poucos membros que ainda estão sobrando ali. Não resista aos desígnios de Deus, aprenda a se render. Quando você se rendeu a Jesus como Senhor, você tem que entender que o bem mais precioso é Jesus. Você tem que se entregar a Ele, se renda a Jesus. E quando o Senhor designar situações aqui na terra, se renda, não seja cabeça dura, obstinado, resistindo à vontade de Deus. Se entregue, meu irmão. Deus quer que você se entregue, aprenda a se render, não seja cabeça dura, obstinado, como foi o rei Zedequias, e o seu futuro foi péssimo. Que você entenda isso, aprenda a lição. Há momentos em que você tem que fechar as portas aqui, desse trabalho, daquela situação, tem que abrir mão daquilo, tem que se render. Você vai perder
perder o carro, a casa, vai perder alguns relacionamentos, amigos. Tem que perder para você poder ganhar a Jesus. Estar totalmente livre, puro de coração para Deus. Você vai ter que perder situações aqui na terra. Vai ter que perder. Jesus deixou isso bem claro. Se você não estiver disposto a perder, você não vai ganhar o que Deus tem para você. Para você ter a pérola maior, você tem que vender todas as outras pérolas. Para ter o que Deus quer para você, você vai ter que perder tudo para você aqui na terra. Aprenda a entregar, a se render, para você poder ter o Senhor. Aprenda a perder para você ganhar o que é mais importante, que é o Senhor.